Olá, eu sou a Jéssica Vieira, sou a criadora do canal e hoje eu venho convidar vocês a descascar uma cebola comigo. Essa metáfora eu uso para demonstrar que que a nossa vida, que a nossa história é como uma cebola, onde a gente vai retirando cada camada e indo mais fundo. E quanto mais fundo nós vamos, mais forte ficamos. E o assunto que eu quero trazer hoje é: o que eu posso fazer? É a primeira vez que eu gravo um vídeo falando assim espontaneamente aqui no meu canal. Normalmente eu só gravo audiobooks, mas eu me senti hoje tocada, inclinada a gravar. Veio um insight e eu senti vontade de gravar. Achei melhor gravar nesse formato de áudio, porque como foi algo muito espontâneo, eu não me preparei, não estou no cenário, não estou, Mas não queria deixar de falar, porque é de fato algo que tá aqui ardendo no meu coração, Então, resolvi gravar dessa forma e espero que chegue aos ouvidos certos, aqueles que precisam. Eu, particularmente, me sinto muito inclinada a compartilhar com pessoas que estão de alguma forma sofrendo, principalmente com ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque foi algo que eu sofri muito e por muito tempo. E os assuntos de autoconhecimento, expansão da consciência, tem me ajudado muito e me ajuda muito até hoje a me fortalecer, a retirar essas camadas e o mais fundo que eu consigo do meu ser. E quanto mais camada você retira, mais você consegue vencer esses sofrimentos. Então, se esse áudio chegou até você, pare, escute, reflita, procure mais sobre esses assuntos, estude sobre esses assuntos. Eu te garanto, isso vem de uma pessoa que já sofreu muito com isso e que hoje eu me sinto normal e não faço uso de medicamentos mais. Claro que quando se está com crises muito fortes, tem que se procurar ajuda, procurar psicólogos, psiquiatras. Se precisa, está muito dolorido, deve sim tomar os seus remédios, mas utilize este áudio, estes assuntos de espiritualidade, autoconhecimento, expansão da consciência, como um auxílio, como algo a mais. E você vai perceber que com o tempo você vai se fortalecendo. E talvez, eu acredito que sim, você consiga se curar. Então espero que vocês gostem do áudio e aproveitem o máximo que puderem. Então eu resolvi falar aqui com vocês algo que tem me ajudado e que talvez possa ajudar alguém, que chegue em alguém que precise, O assunto que eu quero trazer eu posso resolver isso agora? Eu posso agir agora? Está no meu controle? Ou é melhor soltar e confiar? Então, por que eu resolvi falar sobre isso? Eu já sofri, como muitas pessoas sofrem, com ansiedade. E esses assuntos de inteligência emocional, autoconhecimento me ajudou muito, mas muito assim no nível que hoje não me assusta mais a ansiedade, a crise de pânico, como me assustava
há alguns anos. E claro, eu ainda estou no caminho e às vezes ainda tenho algumas questões que me abalam, mas eu já não me sinto assim que eu vou ao chão, ao fundo do poço. Eu já me sinto um pouco mais forte. E isso que eu vou falar agora é uma das coisas que me ajudou. E entre essas coisas, a primeira coisa que eu quero abordar é estar no presente. Nós acreditamos, a gente não percebe que nós, a maioria do tempo, não estamos no presente, de fato no presente. Eu não digo no presente neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano, mas neste exato momento, neste exato segundo. Você está neste exato segundo? Eu tenho me observado e muitas vezes durante o dia eu me percebo viajando em pensamentos no futuro, em lembranças do passado, e o agora é mínimo. É como se 90% do meu dia eu estivesse viajando na mente, nos pensamentos, e somente 10% do meu dia eu estou de fato no momento presente. E é no momento presente que eu vou conseguir ter clareza. Porque o que eu percebi? Quando a gente está viajando, ou no futuro, na ansiedade, com preocupações, querendo resolver, planejar, parece que vai virando uma bola de neve e você começa a receber tantos pensamentos que podem dar certo, que podem dar errado, tantas probabilidades, que a gente começa a ficar perdido e nervosa e descontrolada com todas as possibilidades do que pode acontecer. Mas quando você volta para o presente, você percebe que de fato nada está acontecendo, ainda não aconteceu nada. E parece até loucura que a gente se perde e fica nervoso, fica assustado ou fica triste, a gente se deixa levar. Então, quando de fato estamos no presente, a gente consegue ter mais clareza. Então, comece a se observar. Você está de fato vivendo o seu dia com mais presença? Parece um pequeno detalhe, um detalhe bobo, mas, gente, faz muita diferença. Porque não que a gente não tenha que, de vez em quando, planejar, pensar no futuro, mas parece que se tornou me parece que deveríamos estar 90% do dia no presente e 10% no futuro, planejando, resolvendo coisas, e de repente ter que visitar o passado para lembrar de algo que possa nos ajudar para aquele momento presente. E eu pelo menos, percebo que eu não faço isso. Me pego várias vezes, mas várias vezes, viajando nos pensamentos. E aí começa a dar aquela angústia, aquele desespero de que vai dar tudo errado. Mas quando eu volto para o momento presente, eu percebo que naquele momento ainda não aconteceu nada. Ainda está tudo bem. Por que eu estou tão desesperada se nada aconteceu? Parece uma loucura, sabe? E, gente, nós não nos atentamos a isso. A gente acha normal ter que estar no presente, ter que planejar, ter que tentar controlar, mas não está no nosso controle certas coisas. E aí, eu acredito até que o primeiro tópico, dessa lista é para poder tentar ajudar a melhorar a questão da ansiedade, do nervosismo, do medo de
de qualquer coisa dar errado seria autoobservação. Comece a observar. O segundo tópico seria estar presente, o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir, de repente, para e pensa, peraí, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando em algo que ainda não aconteceu? Deixa eu ver o que está acontecendo agora, olhar para o lado e perceber o que está acontecendo naquele momento, observar cada detalhe e cair em si que naquele momento ainda não aconteceu nada, ainda está tudo bem. E aí vem a outra questão, que esse para mim é a coisa assim que me deu um estalo, né? Que é quando você está no momento presente e aí você consegue ter calma, ainda não aconteceu nada, tá tudo bem, neste momento aqui e agora está tudo bem. Você não é que é uma questão assim, que algumas pessoas, né, estudando autoconhecimentos, dizem, né, solta, solta, solta. E outras dizem, faça algo, não fique, né, tem que agir. Tem outras pessoas na vida, não só no autoconhecimento, né, falam, não, tem que agir tal, tal. Só que, e aí isso parece meio contraditório e deixa a gente ainda mais nervoso, né? Eu tenho que fazer algo, eu não faço, eu fico parada, espero, confio em Deus, entrego nas mãos de Deus, mas e aí, eu vou ficar aqui parada e quando é que é o momento de agir? E isso me deixava muito confusa, muito angustiada. Então, de repente eu percebi, é simples. Se eu estou presente, estou observando aqui e agora, neste exato momento, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa que você pode fazer naquele momento presente para poder resolver ou melhorar essa situação? Ou então para fazer algo, inovar? Se tem, é o momento de agir. Se a vida te apresentou ali, naquele momento, diante dos teus olhos, está a possibilidade de você fazer algo, faça. Mas se naquele momento não tem nada que você possa fazer, aí está a questão. Se naquele momento não existe nada, não tem nada na tua frente, no teu exato instante, você olha e não tem nada que você possa fazer, respira e solta. Confia, porque a vida é que vai resolver. É ela que está no comando naquele momento, não é você. Porque se fosse para você resolver, ela te daria naquele exato momento algo que você pudesse fazer com as tuas mãos. E ela, às vezes a gente fica querendo fazer algo que não está no nosso controle, que não está na nossa frente. Porque a gente começa a viajar na mente, aí a gente começa a articular e a procurar formas de fazer. E aí acaba que eu percebo que quando você começa a atinar, como eu digo aqui, né, tentar criar planos mirabolantes para que você possa de fato fazer algo para resolver a questão que naquele momento ali não tem nada apresentado para você, para que você resolva, mas você começa a buscar, aí atrás, parece que a coisa vai ficando pior, vai ficando maior, vai ficando mais complicada. Então, observe, esteja presente. Eu tenho falado muito para mim, às vezes acontece, principalmente assim, por exemplo, quem tem filhos, né? A gente, às vezes, com os nossos filhos, a gente quer controlar toda a vida deles para que seja perfeita, perfeita. E existem momentos que, de fato, a gente pode agir e ajudá-los, guiá-los, mas vai ter horas que nós não poderemos fazer nada. Vamos ter só que confiar. E aí, quando acontece algo, por exemplo,
comigo em relação a filhos. E eu começo a pensar, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu fiz isso. E aí começa aquela loucura, e como é que vai ser? E se não fizer? E se vai acontecer assim, assim, assado? Aí eu paro, respiro e penso, hoje eu olho, respiro, primeiro tomo consciência de que a minha cabeça já está maluquinha no futuro, no passado, seja onde for. Tomo consciência, paro, olho para o meu presente e digo, existe algo que eu posso fazer neste exato momento para que eu possa resolver isso, ou para que eu possa ajudar, ou para que eu possa melhorar a situação? Eu olho, se tiver algo, eu faço. Se não tiver, eu viro para minha mente e digo, agora eu não posso fazer nada. Nós iremos ter que confiar e soltar. E vai dar tudo certo. Porque todas as vezes que nós criamos planos para tentar interferir, para tentar controlar situações, a gente piorou. Então, agora, se eu não posso fazer nada, é porque a vida está fazendo algo. Então, eu vou confiar. E isso tem me trazido tanta paz, sabe? E por mais... Aí fica aquele sentimento, porque ainda não tá 100% liberado. Eu ainda não tô 100%, como eu vou dizer, confiante, né? Mas eu percebo que mesmo que aquele sentimento fica pairando ali, chega um momento que ele vai embora. Porque ele não pode insistir com alguém que não quer briga, que quer paz. Então eu converso comigo e digo com a minha mente, agora não está no meu controle, agora eu não posso fazer nada e nós teremos que confiar e vai dar tudo certo. Eu tenho me dito essas palavras, mas é algo que a gente só consegue fazer se a gente começar a perceber que o quanto ficamos presos na nossa mente, nos nossos pensamentos, no futuro, no passado, e que a gente acha que é normal. Não é normal você tá sempre no futuro, planejando, tá sempre tentando controlar situações, não consegue soltar. Eu digo isso não porque eu sou melhor, é porque eu sou assim. Eu já fui muito pior. E eu tenho percebido, eu já sofri tanto com isso que eu quis mudar. E eu tenho procurado mudar. E eu percebi que isso me ajudou. E eu acredito que possa ajudar você também. E eu espero que ajude. Agradeço por terem disponibilizado um pouquinho do seu tempo para poder me ouvir. E fiquem com Deus.